é interessante a gente ver o seguinte. Antes de chegar em José, a gente tem uma genealogia que é Uhum. importante de ser mencionada, né? Então, você tem Abraão e Sara, né? Aí você tem Isaac, né? Aí Isaac e Rebeca, aí eles têm Jacó, né? Aí Jacó e Raquel, você tem José, né? Então, José era irmão de Benjamim, tá? O pai de José era Jacó, que é um nome muito famoso na Bíblia. Jacó era irmão de Esaú, né? Esaú, exatamente. Esaú, tá? E quem que não podia ter filho? Era A a, Re- Raquel, a a Raquel, Raquel. A Raquel não podia ter filhos. tá bom? É, e a Lia. Eu vou pegar do Jacó então rapidinho Tá bom. para entender. É, que muitos problemas que nós temos, na verdade, não começaram conosco, mas com os nossos ancestrais. A psicologia demonstra isso. É muito importante, num exercício de autoconhecimento, você fazer uma árvore genealógica da sua família. Uhum. Torne-se doutor na história de sua família. A gente não tem muito esse costume aqui no Brasil. Quando muito sujeito sabe citar o nome do bisavô, para por aí. É verdade. Então procura saber o seguinte: é, como é que é a minha ascendência pro lado de mãe, de pai? Tem muita gente fracassada, tem gente que se deu bem, tem casos de suicídio, tem casos de depressão, porque você pode estar fazendo um mapa dos riscos que você tem emocionais. Não é questão de maldição hereditária, mas ao mesmo tempo, assim, às vezes você é oriundo de uma família tóxica. Uma Uhum. família que tem problemas. Então vamos pegar ali o próprio pai de José. Jacó já é um nome complicado, porque quando ele nasceu ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Já E brigavam no já ventre, né? brigavam no ventre. E na cultura bíblica, o nome não era escolhido meramente porque achou bonitinho. Ah, vai chamar Tiago, vai chamar Kaique. Não. O nome era escolhido pelo significado, relacionado ao ambiente que a criança nasceu ou algum desejo pela do futuro. Quando o primeiro bebê nasceu, ele nasceu todo peludinho, aí falaram, vai se chamar Shaul, né, que é aquele peludo de Sheir, todo peludo, porque ele era bem peludinho. Uhum. E o outro irmão, que era o Jacó, nasceu com a mãozinha grudada no calcanhar do da frente. Ah, olha, a palavra para calcanhar em hebraico é Yaakov. Yaakov. Aí falou, vamos chamá-lo de calcanhar, Yaakov. Yaakov, em hebraico, é aquele que vai atrás do calcanhar do outro. Sabe, o cabra tá seguindo, ele tá olhando o calcanhar do outro para seguir. Com o passar do tempo, essa palavra Yaakov acabou sofrendo uma semântica e passou a significar aquele que engana o outro. Então, na Uhum. expressão bíblica, pegar o calcanhar do outro é enganá-lo. Por isso que no Gênesis fala que a serpente Uhum. ia ferir o calcanhar do descendente da mulher, sabe? Dan vai ser como um escorpião picando o calcanhar de vocês no caminho, e assim por diante. Só um parênteses. Curiosamente, vocês sabem que o pai de José é charado Tiago, É porque verdade. o nome Tiago, na verdade, é o nome Jacó, é É o mesmo verdade. nome Jacó que vai sendo traduzido e muda, e vai mudando, mudando e Caraca. virou Tiago, né? Uhum. É Jacó, Jacob. virou. Jacó. Jacobos em grego e James nas línguas semânticas, James, ou Jacob, Jacob virou James. Aí James virou James em inglês, virou Tiago em português. Então você vê Uhum. a trajetória. Então o pai dele já era uma pessoa assim, que nasceu a mãe super protegendo o Jacó e o pai gostando do Esaú. E o Jacó preterido pelo pai, mas mimado pela mãe. Aí tinha uma briga pela primogenitura. O que é isso? O filho primogênito, ele tem mais direito na herança, ele que vai assumir o clã. Quando o pai já está ficando velho, a mãe arma com Jacó para enganar o pai e roubar a primogenitura. Ele engana o irmão dele, Esaú. Hum. Mas vocês sabem que o preço vem. Quando ele engana Esaú, Esaú fica irado e fala: vou te matar. Ele tem que fugir. Ele foge, vai passar em Padam Aram. Lá ele conhece uma mulher que ele ama, Cara, só um PS aqui, Raquel. só um parênteses. Quando eu tava nesse momento da Bíblia, Uhum. eu lembro que eu fiquei muito revoltado. Porque eu tava lendo a Bíblia e aí eu vi, né, um momento onde Jacó, ele se aproveitou de um momento e aí ele pegou uma bênção. Exatamente. Só que ele sacaneou pra pegar a bênção. Uhum. E quando eu vi isso, eu falei que absurdo. Porque ele conseguiu sacanear, mas ainda assim ele pegou uma bênção. E eu falei, isso aqui é injusto. Aí eu fiquei muito bravo. Só que mais pra frente, isso daqui traz uma consequência pra ele, né? Então, Totalmente. tudo vai ter uma Tudo vai ter consequência, uma né? consequência. E isso que nos deixa injuriados e com razão, na verdade, é uma pequena miniatura da nossa biografia. É, Nós estamos recebendo bênçãos das quais nós não tínhamos direito.
Uhum. Isso daí do que você fala é interessante, porque tem muito daquela cabeça das pessoas que fala assim, vai o espertinho, que ele, tipo, ele não pode ter aquilo, ele não pode fazer aquilo, e ele acha que tá tudo bem. É recompensador dele no momento e tudo mais. Só que a consequência no futuro é, tipo, sei lá, enganar pra conseguir uma promoção e no futuro, tipo, descobrem que ele não é esse cara. Ele No provavelmente futuro vai vir em dobro. Exatamente. Mas vai doer nele, você vai ver a história Vai aí. que doer, vai acontecer. doer. E ele vai sofrer. Quando ele chega lá que se apaixona por Raquel, e ele fica encantado por ela. Só que o tio dele, que era o pai de Raquel, engana o Jacó. Olha, a consequência tá aí. Ele enganou o pai, agora ele foi enganado pelo sogro. Como é que ele foi enganado? No dia do casamento, o casamento acontecia o seguinte: a noiva vinha e você ficava dentro de uma barraca e tinha relação sexual ali às escuras. E a menina, como os ciganos fazem até hoje, tinha que mostrar o pano sujo de sangue dela e o pai guardava. Aí no dia todo feliz ali, quando ele bebeu bastante vinho, dormiu, quando ele acordou, não era a Raquel, era a irmã dela, a Lia. O pai o enganou. E por que o pai o enganou? Naquela época tinha um costume, que até hoje é prática do Oriente Médio, de pagar o dote para casar com a menina. Eu sei que falar hoje que um cara vai pagar para casar com uma mulher pode parecer que está coisificando, isso causa arrepio aí em muitas mulheres modernas, mas eu já tive moças, aconteceu uma vez, na verdade, do Oriente Médio, falou assim, mas lá no Brasil as meninas têm coragem de casar com um rapaz que não pagou por ela? É que na cabeça Nossa. oriental, a noiva, a menina, é uma joia preciosa que você está tirando da casa do pai. Então, se eu for uma grande joalheria aqui de São Paulo, e lá tem um anel de diamante caríssimo, eu só tenho duas maneiras de levá-lo. Ou roubando, o que não é uma boa coisa, assaltando o cara, ou então deixando o meu cartão de crédito ali. E estou falando de finanças, o que é a compra, se não a indenização que você está dando a alguém por tirar-lhe um grande bem? Essa é a minha definição de compra. Compra, mesmo que tenha o lucro, superávit e tudo mais, mas a compra, na verdade, é uma indenização. Você desproveu o livreiro dessa preciosidade da Bíblia de Lutero. Então você teve que deixar um valor lá para ele, tá Sim. certo? Então, quando você casa, você está tirando aquela joia. Então você vai, com o seu próprio sustento, levantar o dinheiro do dote, o quanto o pai pedir, e você está provando, letra A, que ama bastante a menina, porque está disposto a pagar para casar com ela. Você não levou de graça. Letra B, você está provando que consegue sustentar uma família, se é trabalhador. Letra C, você está provando que você tem caráter e cumpre a sua palavra. Sem contar que, pelas leis da época, o filho da mulher é diferente da nossa cultura, que o neto é neto do... Vou por par de mãe, vou por par de pai. Lá não existe isso. No tempo da Bíblia, o neto era neto era o filho do meu filho. O filho da minha filha é neto do sogro. Entendeu a questão? Porque na cultura deles, quem vai dar descendência para mim é o meu filho. A minha filha vai dar descendência para o sogro dela. Então, quem dá descendência para mim é o meu filho com a minha nora. A minha nora não vai dar descendência para o pai dela, vai dar descendência para mim. Vocês entenderam? Por isso que você está tirando mesmo. Aí o pai falou assim, quer trabalhar com ela? Tá bom. 7 anos. Quer casar com ela? 7 Isso é uma anos. doideira. Ele trabalhou 7 anos. E no dia do casamento, dorme e acorda com a outra. Na época, havia poligamia. O pai falou assim, olha, eu deixo você casar com a outra, mas mais 7 anos trabalhando. Então, mais 7 anos ali Aí trabalhando. não sei o que é mais revoltante. Porque aí nesse momento da história eu já não lembrava mais da sacanagem que ele tinha feito. Aí tava assim, pô, o cara fez 7 anos, ele sacaneou, agora tem que ficar mais 7. Aí você vê como que vai funcionar O cara essa ficou cabeça. 14 anos trampando? Não, calma, ali. E olha, e o que mais interessante é que Ele amava mesmo a mulher. eu fico com muita dó, amava mesmo. Eu fico até com muita dó, até na novela Gênesis agora, a gente trabalhou um pouquinho isso, porque a tendência da gente é sempre pegar a Raquel como sendo a mocinha. Porque Jacó, diz a Bíblia, que amava a Raquel, mas não amava a Lia. Então, se ele amava a Raquel, mas não amava a Lia, a nossa tendência sempre é colocá-la, assim, a Raquel como uma boazinha. Mas a Raquel também era tinhosa. E a Lia, coitada. Aqui eu posso até tirar uma lição, que a gente está falando da ancestralidade de José. A Lia não era mãe de José, mas estava na família. Olha a luta da Lia para mendigar o amor de Jacó. A Raquel não tinha filhos, a Lia tinha.
E cada vez que ela dá à luz a um menino, olha o jogo psicológico que a Bíblia fala. E como é que a Lia também estava errada. Eu vou tirar um princípio disso aqui, se você me permite, Thiago. Eu estou lendo Gênesis capítulo 29, versículo 32. 31 diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada por Jacó, imagina a humilhação dela, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho e lhe chamou de Ruben. Sabe o que significa Ruben em hebraico? Ru é exclamação. Ó! Ben é filho. Então, ó, filho, Ruben. Ó, menino. Entendeu? Ó, menino, Ruben. Aí por isso chamou Ruben. E ela dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora o meu marido me amará. Porque deu à luz a um filho para ele. Ó, filho. É, tipo um herdeiro. Um herdeiro. Aí ela engravidou pela segunda vez e deu à luz a outro filho. E disse, porque o Senhor viu que eu sou desprezada, deu-lhe também este, e o chamou de Simeão, em hebraico, Shimeon. Shimeon significa justamente ouvir. E olha o que ela fala. O Senhor ouviu Shema, então o menino vai se chamar Shimeon. Tá bom? É como se fosse um ouvidinho. Vou ler só mais uns 2 para não ficar muito grande. Aí, de novo, ela engravidou e deu à luz a um filho e disse, agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. E chamou esse filho de Levi. Levi, em hebraico, significa aquele que está amarrado a. Tanto é que a palavra para marido em hebraico é Levi. E em inglês, husband. Aquele que está amarrado a. Husband. Então, Levi significa que ele é amarrado. E ela que falou assim, agora o meu marido vai se amarrar em mim. Vou chamar de amarradinho. Agora Deus ouviu minha expressão. O menino vai se chamar ouvido, Shimeon. Agora eu dei um filho para ele. Ó, filho. E assim por diante. E ela só ia sofrendo. E o Jacó sempre humilhando. Até que a Raquel dá à luz a José. E o que o Jacó faz com os outros filhos de Lia? Despreza. Porque José era o filho da amada. E o José era o filho de Jacó com a moça que ele de fato Raquel, amava. Raquel, exatamente. Perfeito. Ele de fato amava. Aí, tem um detalhe que eu acabei não contando. Nesse meio tempo aí começou a competição das irmãs, cada uma colocando empregada para dormir com o marido para gerar filho. Então, Jacó teve 4 mulheres, né? Se considerar as 2 empregadas ali, as concubinas, o camarada era um... Então, assim, ele teve 4 mulheres e José foi o filho... Foi o penúltimo filho que ele teve. Ele teve 12 filhos, José, não é? Desculpa, Jacó. E aí, desses 12 filhos, os 2 últimos filhos foram os filhos que ele teve com a Raquel. Ah, entendi. Que era a mulher que ele amava. Tá. Que era José e Benjamim. O Benjamim era mais novo que José. O Benjamim nasceu Então depois. É muito importante para entender a história. Olha Então, só. esses 10 filhos de antes, ele Deixa eu falou, amarrar deixa aqui, pra ó. lá. Então, Deixa eu amarrar aqui, ó, só pra gente seguir. Ó. Então você tinha Jacó. Beleza. Por que foi importante a gente falar muito dessa história? Primeiro porque tem algo que acontece depois por causa da genealogia aqui. Mas Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos com 4 mulheres. E os 2 últimos filhos foram José e Benjamim. Então Benjamim era o mais novo e José era o 11º, digamos assim. Lembrando que 4 mulheres não são 4 esposas. Ele só era casado com 2. É porque Só. havia nos códigos legais da época... Havia nos códigos legais da época, a gente tem em Exnuna, no Código de Hammurabi, os códigos mesopotâmios, sumerianos ali, que se, por exemplo, uma mulher não dá à luz a um filho para um homem, ele pode mandá-la embora. Mas para evitar ser mandada embora, ela tinha um recurso legal. Os códigos babilônicos têm isso. Ela podia pegar uma empregada para dormir com o marido e o filho seria dela. É quase uma barriga de aluguel, digamos assim, mais ou menos, né? Então, a Raquel fez isso. Você vai dormir com a minha empregada. Sim.